Oi, gente! Eu me chamo Igor e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje a gente vai bater um papo aqui, porque resolvi substituir o meu PC por um iPad. Valeu a pena? Qual foi o iPad que eu decidi comprar? Quais são os pontos negativos e positivos nessa troca? Essa e outras questões a gente vai abordar nesse vídeo hoje. Mas antes disso, peço que você deixe aquele like legal aqui. Se você não curtir esse vídeo, lá no finalzinho, pode tirar o like, não tem problema nenhum. Mas já vai deixando agora para não esquecer. Também comente, me dê sugestões de vídeo que vocês queiram ver por aqui pro canal. Se inscreva também para acompanhar o que vem aí, o que tá vindo por aí. Ultimamente eu tô falando bastante sobre tecnologia, sobre esse universo da Apple, então se você gosta disso, é interessante que você esteja por aqui, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para esse vídeo, porque a gente tem muita coisa para conversar hoje. Por que foi que eu decidi substituir esse computador aqui que vocês estão vendo por um iPad? Gente, eu tô aqui com ele desse jeito porque eu tô usando como monitor pra me ver enquanto eu tô gravando. Eu tô gravando esse vídeo com a câmera traseira do meu iPhone, por isso que tá essa imagem linda aqui, que eu não vou fingir costume. É a primeira vez que eu tô vendo um vídeo com tanta qualidade desse jeito. Mas enfim, por isso que ele está aqui, esse bonito. O iPad que eu decidi comprar foi um Pro M2, usado inclusive. Mas enfim, a gente vai falar sobre isso ao decorrer do... Tudo começou depois que eu adquiri o iPhone. A minha vida toda, né, sempre fui usuário de Android e de Windows. Então os dois universos sempre funcionaram muito bem junto. As coisas sempre funcionou muito bem para passar arquivo, nunca tive dificuldade, etc e tal. Porém, a história muda um pouco com o iPhone. Investi no iPhone para ter mais qualidade, né, de vídeo, de câmera. Não me arrependo, inclusive, olha que imagem bonita que vocês estão vendo aqui. Olha, não tenho nem o que dizer. Aí gravei vídeo, tudo bonitinho, aquela coisa e tal. Chegou o momento de passar pro software para fazer a edição, né? Passar pro computador para fazer a edição. Os vídeos que são gravados em um iPhone, ele tem um códec específico, né? Que renderiza esse material. E esse códec faz com que o arquivo lá no computador precise ou de uma conversão para poder funcionar dentro dos programas, ou então você precisa baixar extensões para que esse vídeo rode tudo bonitinho. Então eu estava enfrentando esse problema. E também tinha um outro problema, que era a transferência de arquivos. É diferente, não é como o Android, que simplesmente você pega o cabo, pluga no celular e no computador e já consegue ter acesso. No iPhone e Windows, essa conversa não funciona muito bem assim. Então você precisa de programas específicos para poder você conseguir acessar os materiais do seu iPhone, ou então fazer essa transferência via Wi-Fi por algum meio, né? É um pouquinho complicado. Aí eu tinha que passar por essas etapas, o que me custava tempo, e tempo é uma coisa que hoje em dia tá sendo um pouco difícil para mim, né? Porque, como todo mundo sabe aí, eu não ganho a vida aqui fazendo vídeo, faço isso aqui por amor mesmo. Eu sou CLT e a gente precisa trabalhar para poder se manter. E aí nessa eu perdia tempo, eu não conseguia ter tanta rapidez assim para poder desenvolver um trabalho, desenvolver um vídeo para poder jogar aqui na internet e vocês assistirem. Junto a isso tem também o fato de que eu sou designer. Às vezes eu preciso fazer artes como essa, desse tipo aqui. E aqui nessa arte, como vocês podem ver, existem vários elementos, né? Várias camadas aqui, várias coisas. E isso daqui, esse monte de material junto, às vezes pesa no computador. Eu não consigo uma fluidez boa para poder desenvolver o trabalho com fluidez, né? E a gente precisa, a gente que mexe com esse tipo de coisa, vídeo, fazendo imagem, qualquer coisa desse tipo, desse universo, é importante que você faça a coisa e você veja a coisa acontecer para que você consiga trabalhar ali naquele workflow, entendeu? E aí eu tava enfrentando esses problemas. Inclusive, eu até anotei aqui as especificações técnicas desse PC para vocês terem uma noção, assim, de como era a máquina que eu estava trabalhando. Esse PC tem equipado nele 6 GB de memória RAM. Ele tem também uma SSD de 512 GB. Tem também uma placa de vídeo da NVIDIA, uma GT 730. O processador dele é um Intel i3 de terceira geração. Então, nessas especificações técnicas, vocês conseguem perceber que ele não é um computador básico, ele já é uma coisinha um pouco mais avançada, tem uma placa de vídeo, tem uma memória RAM interessante, mas esse conjunto todo ainda não conseguia me dar
o que eu procurava, né? E aí eu poderia sim investir nesse computador, colocar mais memória RAM, colocar um outro processador, fazer um investimento em uma outra placa de vídeo. Mas aí vemos aí vários componentes, né, que eu teria que melhorar para poder eu ter uma experiência mais legal no computador. E isso tudo vai dinheiro, né? Vai gasto, vai coisa. E eu não tô querendo tá gastando tanto hoje em dia. Não acho que seria interessante isso pra mim, nesse momento, sabe? E aí é o seguinte, quando eu fui comprar esse telefone, eu pesquisei muito a respeito de iPhones, né? A esse universo da Apple e tudo mais. E nos vários vídeos que eu assisti, eu sempre ouvi falar que o ecossistema da Apple, ele funciona muito bem junto e integrado. E eu fiquei com isso na cabeça. Então eu já tava tendo a dificuldade com essas questões que é um pouco chata, né, entre o iPhone e o Windows. E aí eu comecei a pesquisar o que eu poderia fazer, né? Qual investimento eu teria que fazer para poder eu ter mais fluidez no desenvolvimento dos meus trabalhos, da edição de vídeo e tudo mais. Foi aí que surgiu a ideia de adquirir um iPad. Por que um iPad e não um MacBook? Como eu falei para vocês, eu trabalho como designer, eu também gosto de desenhar, tem até vídeos aqui de ilustrações que eu já fiz. Tem até um unboxing de uma mesa digitalizadora que é bem antigozinho. E naquela época eu já conhecia já o iPad. Sempre foi um sonho, na verdade, para mim ter um iPad, porque eu sempre vi aquele povo artista lá desenhando nas telas e a coisa acontecendo. E eu sempre achei muito legal. Só que nunca tive muitas condições, né? E agora, mesmo que eu não tenha tantas assim, mas pelo menos hoje em dia eu tenho um cartão de crédito que dá para dividir em até 24 vezes. E é assim que a gente consegue adquirir as coisas. Porque se não for dividindo, a gente não consegue nada nessa vida. Então, por que eu decidi comprar o iPad? Porque o iPad tem a tela toda touch. E eu consigo, né, desenhar, fazer ilustrações, ter um manuseio melhor ali com o auxílio da caneta e tudo mais. Coisa que o notebook, o MacBook, não me entregaria. Os dois estão ali na mesma faixa de preço no mercado de usados, que inclusive foi onde eu consegui adquirir o meu iPad, porque se fosse de outra forma seria impossível, porque é um trem muito caro novo. Pesquisei muito também a respeito de iPads e eu vi que eu queria um iPad que me entregasse um bom desempenho, porque eu queria fazer dessa aquisição a minha ferramenta de trabalho. Então precisava ser uma máquina boa que iria funcionar e iria caber no meu bolso. Existem 3 categorias, que é o de entrada, que estamos aí no modelo 11, o iPad 11, e tem a linha Air e a linha Pro. O meu foco foi na linha Air, porque a linha Air fica no meio termo ali entre um Pro e entre um de entrada. Apesar de que a linha Air já conta com o chip M, que é o mesmo chip presente nos MacBooks. Ou seja, o desempenho de um iPad é bem semelhante, se não bem parecido ou igual. Igual eu não posso dizer porque eu nunca testei um MacBook. Mas é um desempenho formidável por conta desse chip e desse conjunto todo. Foquei no Air. Queria um Air porque o preço estava interessante ali, era uma coisa que eu poderia comprar. E aí eu nunca tinha me explorado muito bem o universo da OLX. E foi indo nesse negócio de procurar coisa usada. E lá eu joguei iPad Pro e me deparei com um anúncio que estava com preço muito bom. Era uns 3.700, assim, sem o frete. Tava num preço excelente para o que tava me entregando. Bom, esse iPad aqui, eu consegui ele na OLX por 3.700, com as taxas, o serviço lá de segurança da OLX e com o frete, ele foi para uns 3.900. Ele tem 256 GB de memória interna, 8 GB de RAM, a tela dele é 11 polegadas e ele tem o chip M2. Eu tava pesquisando o Air na iPlace, tava por um valor parecido com isso aqui, um pouquinho menos que isso.
Então, para mim, não valia a pena pegar um Air sabendo que tinha um Pro por esse mesmo valor. Então, foi por isso que eu adquiri esse daqui. Eu adquiri esse iPad já tem até um tempinho. Eu não quis trazer um unboxing, nem nada desse tipo, porque eu não tinha muita certeza se eu iria conseguir ficar com ele. Porque uma que era um aparelho muito caro, eu precisava ter certeza que iria me trazer aquilo que eu estava buscando, que não seria um investimento no qual eu iria me arrepender. Então eu tinha um monte de inseguranças a esse respeito. E aí, nessa, eu fiquei bem inseguro também para gravar esse vídeo aqui e trazer para o canal desse unboxing. Mas veio tudo certinho, gente. Como vocês viram, né, ele tá em perfeito estado. Não tem nada aqui de estragado, tá perfeito. A pessoa dona desse iPad conservou muito bem ele. Tem até a caixa original, coisa que o iPhone, né, não veio com. Na caixa aqui, veio, né, normalzinha aqui. Tem a tampa aqui, ó. Bonitinho. O manual, tem os manuais originais. E veio com um carregador, gente. Original da Apple. Tá até com plástico, pra vocês verem a pessoa como, né, tava conservando muito bem isso aqui. Olha, tá com plástico e tudo aqui. O fio também tá novíssimo e vai continuar desse jeito, porque eu carrego ele com o mesmo carregador do telefone, então não tem necessidade de eu ter que abrir isso aqui e usar isso aqui. Então, nossa, perfeito. Bom, ele aqui atrás tem duas câmeras. Eu nem fiz muito teste de câmera nesse iPhone, porque eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu acho um pouco desnecessário ter tanta potência assim de câmera no iPad, porque você não vai sair com o iPad assim, tirando foto igual você faz com o iPhone, né? E aqui na frente tem a câmera frontal, que ela tá localizada aqui em cima. Inclusive, é um dos problemas, né, que o pessoal aponta nesse modelo aqui, do chip M2, porque ela tá mal posicionada. Eu concordo, né? Eu acho que ela tá mal posicionada mesmo. Poderia ser aqui no meio, porque a gente utiliza o iPad dessa forma, né? É mais comum a gente utilizar assim do que assim. Então, nesse modelo aqui, essa câmera aqui não tá legal, mas isso não é nem de longe um dos motivos pelo qual eu não compraria esse iPad aqui, porque para mim é desnecessário, né, se preocupar com uma coisa tão boba desse jeito. Bom, agora eu vou falar para vocês quais são os lados positivos e negativos dessa substituição, dessa troca, né? Eu vou primeiro falar os pontos negativos, que eu acho sempre legal falar o que é ruim primeiro, para depois falar o que é bom. Existem os acessórios do iPad, que se resumem basicamente, né, o que é mais essencial, o teclado, que a própria Apple tem, né? E tem também a Apple Pencil. Tudo do universo da Apple é o zóio da cara, gente. É caro virado cão. Então é difícil você investir já alto em uma ferramenta e ter que investir mais ainda em periféricos para poder funcionar nessa ferramenta. Para vocês terem uma noção de valor, o teclado no próprio site da Apple tá custando R$3.300, gente. R$3.299. Tem condições uma coisa dessa? Tem modelos de iPad como o iPad 11, ele tá custando na faixa de R$2.700 em alguns sites. Então, o teclado sai mais caro do que a própria ferramenta. Para mim não tem lógica nenhuma uma coisa dessa. É só um teclado. Qualquer outro teclado funciona da mesma maneira. Outra coisa também que é muito cara, a Apple Pencil, né, que é a caneta da marca. O modelo Pro tá custando R$1.500. Gente, é uma caneta que está saindo pelo valor de R$1.500. Absurdamente exorbitante os valores da Apple. É por isso que eu acho sempre interessante adquirir esses produtos de segunda mão, usados mesmo, porque aí eu vou experienciar, né, uma ferramenta muito boa, porque convenhamos, é caro, mas entrega muita qualidade. Então, eu acho que o que é negativo nisso é só o valor, né? E outra coisa que eu posso destacar também como negativo seria o tamanho da tela, né? Esse iPad aqui que eu tô específico,
ele tem uma tela de 11 polegadas. Para mim, é uma tela boa, né? É uma tela muito boa. Existem modelos de iPad também com a tela um pouco maior, acho que ou é 12 ou é 13 polegadas. Acho que 13 polegadas, 12,9, alguma coisa assim. Mas para mim, esse tamanho de tela é bem ideal. Mas é uma coisa que eu listei aqui como negativo, porque, querendo ou não, é uma realidade, né? Um fato. A tela realmente é pequena em relação a monitores. Apesar de que você consegue dividir a tela do iPad com um monitor. Você consegue expandir. Ou seja, você vai ter, além da tela do seu iPad, você vai conseguir também a tela de um monitor. É uma coisa que futuramente eu posso investir também, porque acho interessante essa possibilidade. Então agora vamos adentrar as coisas positivas, né, gente? Porque, olha, positivo, eu posso fazer uma lista aqui absurda, porque eu encontrei muita coisa interessante nesse aparelho, nessa ferramenta que me deixou gag. Bom, primeiramente vamos começar falando aqui sobre a fluidez. Gente, é absurdo, não tem nem como comparar a fluidez que essa ferramenta me traz do que o computador me proporcionava. É outra experiência, gente, quando você tem a vida toda, você editando vídeo, tendo engasgo, sofrendo com o programa fechando, se vai colocar uma animação ou qualquer coisa, seja lá um tratamento de imagem, um LUT, alguma coisa desse tipo, e você vê seu preview todo travando lá, que essas etapas você tem que sempre deixar por último para poder você conseguir ter o mínimo de preview ali, de ver o seu trabalho acontecendo. Aqui eu consigo fazer tudo isso da melhor forma possível, com a fluidez mais linda possível. É primoroso para mim. Destaquei aqui também ótima comunicação com o iPhone. Aquele negócio do ecossistema da Apple funcionar muito bem entre si é um fato. Funciona extremamente bem. Tipo assim, não preciso de cabos tendo que conectar uma coisa na outra e procurar os arquivos ali. Tudo funciona muito bem com o AirDrop. Eu só marco ali os vídeos ou as fotos, imagens que eu queira transferir de um canto para outro, coloco no AirDrop e vai na velocidade da luz, que eu fico até besta como pode. Também acho que isso funciona da mesma forma com os MacBooks. Eu acho que o ecossistema todo da Apple, ele funciona muito bem, realmente. E eu tenho aqui, né, a experiência na minha frente que pode comprovar isso. Coloquei também super intuitivo. Você não precisa de manual para poder aprender a mexer em tudo. Tá tudo muito fácil. Você toca na tela, as coisas acontecem. Não tem quebra-cabeça de você ir atrás de muita coisa para poder aprender. Então, é tudo muito intuitivo. Outra coisa também que eu destaquei aqui, apps grátis para produtividade. Gente, olha, eu acho que não tem coisa mais frustrante para um designer, para um editor, do que usar softwares daquele jeito que a gente conhece. Porque eles nunca funcionam muito bem. Você tá ali desenvolvendo no seu workflow, trabalhando e fazendo as coisas. Do nada o programa fecha, do nada você perde todo o seu trabalho e você fica com raiva e o trem trava e não funciona muito bem. Então, você tem que sempre se apegar a Deus e às orações para que seu trabalho seja, que naquele dia o programa funcione bem, o computador também funcione bem, para nada acontecer de errado e você perder o seu tempo gasto ali. Aqui no iPad, eu vou destacar 3 aplicativos, que é o Affinity Designer, o Affinity Photo e o DaVinci, que eu vou editar esse vídeo aqui no DaVinci Resolve, todos gratuitos. O DaVinci Resolve, que é o programa que eu vou editar esse vídeo, tá me entregando isso daqui que vocês estão vendo de qualidade. Vocês estão vendo a fotografia desse vídeo, como tá primorosa. Isso tudo eu consegui de forma gratuita no aplicativo que é profissional, disponibilizado para o iPad. Isso eu editei com tanta fluidez e com tanta rapidez que é inacreditável como eu passei tanto tempo da minha vida editando vídeos
né? Demorando pra renderizar, demorava horas. Eu não tô nem zoando, gente. Era papo assim de 2, 3 horas de renderização. Coisa que aqui é minutos. E me entregando essa qualidade que vocês estão vendo aqui. Affinity Designer é muito bom. Tem a mesma premissa do Adobe Photoshop. Eu acho que são pouquíssimas coisas que você vai conseguir fazer no Photoshop que você não vai conseguir fazer no Affinity Designer e no Affinity Photo, né? O Affinity Photo seria um Photoshop e o Affinity Design seria um Illustrator, talvez, ali. Então, esses 3 softwares que são completamente gratuitos estão nas nossas mãos. E eu não precisei gastar nada para poder começar a trabalhar no iPad. E uma última coisa aqui que eu poderia destacar, né, que... enfim, talvez não seja tão relevante assim para algumas pessoas, mas para mim acaba sendo, que é o silêncio e o conforto, gente. Não tem coisa mais legal do que você sentar para desenvolver um trabalho sem ter um motor fazendo barulho no seu pé do ouvido, ou então você ter que ficar excluso a só sentar numa cadeira e numa mesa com essa zoada enfiado dentro do quarto, fazendo o que você tem que fazer. Eu gosto da possibilidade, inclusive foi um dos pontos que decidi comprar o iPad, que é a portabilidade, né, gente? Você pode fazer o seu trabalho onde quer que seja. É uma coisa pequena, compacta, que você pode carregar para onde for, para viagens. E se você, por exemplo, for um designer e você tem uma demanda de trabalhos e precisa entregar, porém você não quer abrir mão de uma viagem, é ideal, porque daí você vai conseguir levar para a viagem, vai fazer ali o trabalho, entregar, não vai deixar ninguém na mão. Nem só isso, né? Às vezes a gente quer sair de casa, ir para algum lugar, ter ideias, observar o mundo, acabar criando. Então, essa parte, assim, uma das principais coisas que eu coloquei também, que me fez decidir comprar um iPad. Bom, então vamos para a pergunta final e as conclusões finais desse vídeo aqui, que é o seguinte: valeu a pena a substituição? Quais são as minhas considerações finais a respeito disso? Gente, eu estou usando esse iPad, eu acho que já tem mais de 2 meses, se não 3. E pra mim valeu muito a pena, porque é um aparelho portátil, é um aparelho no qual eu consegui desenvolver o trabalho que conseguia também desenvolver no computador, porém com mais maestria e com mais fluidez e ligeireza. Então, só por isso vocês já estão vendo que valeu a pena, né? Apesar de ser um aparelho muito caro, porém a gente tem que ter isso em mente, né? Que vai acarretar em uma melhor qualidade de vida, em uma melhor fluidez no seu trabalho. Então, para mim, valeu a pena. E se você também tá no mesmo impasse que eu, ou então com muitas dúvidas a respeito disso, e se você tiver nessa mesma situação que eu tava, né, enfrentando com o meu computador, eu acho que vai valer a pena sim, gente. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido compreender as minhas ideias. Se eu não falei alguma informação que você gostaria de saber, né, de ter, pode deixar nos comentários que eu vou responder a todo mundo, tá? Pode ficar à vontade aí, pode me dar sugestões de conteúdos que vocês queiram ver por aqui, porque eu espero que com esse conjunto aqui, né, essa potência que eu tenho, uma câmera muito boa e uma máquina de editar muito boa, que eu consiga trazer muito mais vídeo aqui pro canal. E já se inscreva para acompanhar esses vídeos que vem por aí, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que assistiu e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.